8h04. Vamos orar? Fecha teus olhos. Poderoso Deus e eterno Pai. Sim, Jesus. Mais uma vez, Pai amado, Pai querido, nós estamos na Tua santa presença. Ó Pai, participando deste culto, online, Pai, mas é um culto. Que a Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor ali se faria presente. E nós estamos aqui mais de 30 pessoas já, Pai. Deus amado, fala conosco, Pai. Deus querido, que tudo aquilo que vier a ser falado aqui nesta hora e pouco, que estaremos juntos, o Pai amado possa penetrar em nosso coração, nós possamos continuar a colocar em prática, Deus amado, e receber, Senhor Jesus, as bênçãos provenientes do que nós iremos aprender aqui nesta noite. Fala conosco, Pai. É o que eu lhe peço neste instante e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ó, muito bom mesmo, a Gisley. Muito bom o grupo. Vai nos proporcionar grandes coisas que estavam ocultas ao nosso benefício. É verdade, parabéns pela iniciativa, obrigado. A Bebetinha, o serviço dela, da Gisele, é mais barato mesmo, é mais barato mesmo. Aleluia, glória a Deus. Marta Olímpio, Deus abençoe a sua vida, paz seja contigo. Boa noite, paz, Marta, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém? Marina, boa noite, paz, Marina. Boa noite, paz, Marina. Vocês aí tá aqui, auxiliadora, Jefferson? Não. Oi. Irmã Dinamar, não está pintado de amarelo, pastor? Irmã Dinamar, boa noite, paz. Glória a Deus. Boa noite, Mandina, que Deus abençoe. Amém? Aleluia. Vamos dar início ao nosso culto? Abra comigo no livro de Lucas. Amém? Capítulo 15, versículo 11. Glória a Deus. Livro do Dr. Lucas, né? Capítulo 15, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus continuou e disse: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eles queriam comer lavagem, resumindo, né? Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O seu filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Glória a Deus. Amém? Quando a gente lê esse versículo, a gente vê um pai, né? Um pai amoroso,
um pai que cuidou dos seus filhos, e nós, como os pais, nós sabemos muito bem como é isso, que quando é pequenininho a gente dá tudo o que precisa, a gente dá o nosso tempo, dá o melhor de nós, perdemos noites de sono por causa de um filho, largamos de comer para dar para um filho. E esse pai, a gente vê que ele era amoroso com seus filhos. Ele era uma pessoa boa, uma pessoa generosa. Com os empregados ele era generoso, imagina com os seus filhos. Devia ser um pai muito amoroso, aquele que fazia de tudo para o bem-estar do seu filho. Mas para o seu filho mais novo não foi suficiente. O seu filho um dia pediu tudo: ó pai, reparta comigo os seus bens. E ele repartiu. E logo em seguida ele disse: vou viver a minha vida, vou partir para viver longe daqui, porque eu não quero mais viver debaixo do seu teto, não quero viver mais junto com você, pai. O pai, de certo, a gente nota que como ele era bem amoroso, eu creio que o coração daquele pai ficou, destruído, retalhado. Eu me coloquei no lugar desse pai e imagino que ele deve ter chorado, ele deve ter pedido para o seu filho pensar 2 vezes, ele deve ter aconselhado o seu filho, ele deve ter sentado com seu filho e conversado, preocupado, deve ter falado com ele: olha, meu filho, o mundo lá fora é cruel, dado muito conselhos, porque o pai sempre quer o melhor para o seu filho. O pai nunca quer que seu filho passe necessidade, nunca quer que seu filho sofra. Mas na realidade, a gente vê que o mundo hoje em dia não é diferente, né? É igual. Mas aquele filho não quis ouvir os conselhos do pai, não quis ouvir o amor, não quis aceitar o amor, o abraço do seu pai e foi embora. E coube ao seu pai aceitar a decisão do seu filho. Não é diferente, né? Os nossos filhos crescem e criam asas, quer bater asas, voar para bem longe, viver sua vida. E muitas vezes nós sentimos a mesma coisa que esse pai, que foi ilustrado aqui na Bíblia, sentiu. Mas um dia, o seu pai, eu creio que todos os dias, ele tinha esperança desse filho voltar. Todos os dias o seu pai ficava na porta olhando, esperando que esse filho voltasse. E aconteceu isso. O filho saiu, deu as cabeçadas lá fora no mundo, sofreu as amarguras do mundo, comeu, como se diz aí pelo mundo, o que o diabo amassou, e voltou pedindo perdão. Pai, pequei contra ti, contra os céus e contra ti, me perdoa. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, com todo o amor e carinho que ele tinha no coração, abraçou seu filho com o amor que ele sempre teve e continuou tratando seu filho como filho. Não como um empregado, não como uma pessoa desconhecida, mas o amou desde sempre. Nunca deixou de amar. Interessante, meus amados, é que nós vemos a imagem de Deus nesse pai. A imagem... A analogia de Deus, né? A imagem que Deus é como pai. Às vezes, a pessoa não teve um pai. Ela passou, a infância sem conhecer seu pai. Ou então ela sofreu muito por causa de um pai que não soube amá-la. Talvez ela foi rejeitada pelo seu pai. Mesmo conhecendo o seu pai, nunca quis dar amor e carinho. E ela não tem uma imagem certa de como é um pai. Mas aqui nesse versículos, a gente faz analogia desse pai com Deus. Deus é um Deus amoroso e ele nos aconselha a todo tipo de conselho para o nosso próprio bem.
Mas muitas vezes não queremos aceitar o conselho deste pai. A gente sai da casa de Deus e vai viver o mundo lá fora, como esse filho que foi ilustrado aqui na Bíblia. Mas a analogia que eu quero fazer hoje é entre o filho pródigo, que é esse filho rebelde, esse filho que não soube amar ou retribuir o amor de seu pai, com uma ovelha perdida, que aqui no versículo também, no mesmo capítulo de Lucas, versículo 4. 3 e 4, né? 15. Glória a Deus. Capítulo 15. Tem hora que o computador trava. Agora não sou eu, viu, Elisângela? É o computador aqui. Travou mesmo. Glória a Deus. Aleluia, vamos lá, né? Travou a página aqui. Isso Vamos acontece. lá na palavra de Deus. Isso acontece. Isso acontece ao vivo. Não. Vamos ver aqui. Opa, tá aqui, pastor. Vamos ver se ele aparece lá agora. Isso. Lucas 15, versículo 4, versículo 15. 5. 4 ao 5. Isso. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Até encontrá-la? Até encontrá-la? Tem um pontinho de interrogação. Travou de novo o 5. Eita, glória. Só Deus na nossa vida. 5. E quando encontra, coloca alegremente sobre os ombros e leve ao aprisco. Amém? O que nós queremos, a analogia que eu quero fazer hoje sobre o versículo 4 e 5 e 6 e o versículo 11 do filho pródigo que nós lemos. Irmãos, como eu falei e creio, a analogia daquele pai e aqui do pastor que busca a ovelha perdida é a mesma do nosso Deus. A analogia que nós fazemos é o amor que ele tem pelas ovelhas e aquele pai tem pelos filhos, é o mesmo o amor que Deus tem por nós. Vamos ver esse Deus como esses dois, o pastor e este pai. Deus nos ama incondicionalmente. Ele nos ama a ponto de sair e andar por todo o lado e buscar a ovelha perdida. Glória a Deus. Trazer em seus ombros, curar as suas feridas, tratá-la com remédio se precisar e deixar até que essa ovelha esteja forte novamente, ele continue tratando e cuidando. Muitas pessoas saem da igreja e acham que ela é uma ovelha perdida. Mas na realidade ela é um filho pródigo. Ela saiu porque ela quis. Ela não quis viver as maravilhas de Deus. Ela não quis obedecer a palavra de Deus. Ela não quis aceitar os conselhos do Pai. Ela não quis andar dentro dos mandamentos do Senhor. A obediência não era com ela, né? E saiu. E aí ela se acha, acha, né? E sai falando que ninguém foi atrás dela, ninguém foi buscá-la, que ninguém foi lá resgatá-la, socorrê-la. Saí da igreja, ninguém se importou comigo. Isso. Ninguém veio atrás de mim, ninguém veio me abraçar. Mas a obediência não era com ela. Ela não aceitava os conselhos do pai. E saiu por isso. Mas na ovelha perdida, ela não se perdeu porque ela quis. Ela ficou ali pastando, ela ficou ali para trás, desatenta, para trás das outras ovelhinhas. E quando ela se deu conta,
O rebanho já estava longe dela. Ela estava perdida. Ela já estava perdida. Uma se perdeu, o outro quis se Quis se perder. perder. A diferença é essa. E aí, a ovelha perdida, o pastor tem obrigação de ir atrás buscá-la. Mas o filho pródigo, o filho tem que vir e voltar por sua conta. Amém? Ele tem que se arrepender. Ele tem que sofrer as consequências lá no mundo e voltar para o Pai que o amou sempre. Interessante, né, pastora? Duas situações muito parecidas de pessoas que se perderam, né? Estavam longe dos braços do Pai, mas com duas atitudes totalmente diferentes. Diferentes. Né? Uma se perdeu, que é a ovelha, se perdeu por estar distraída, desatenta e acabou, naquela vila ela estava sozinha, perdida. O outro não, o outro quis, ele estava nos braços do Pai, comendo, bebendo, se regalando, né, tendo todas as mordomias, mas ele resolveu se perder. Ele resolveu por conta própria sair. Né? E no primeiro caso, o pastor foi atrás da ovelha. No segundo caso, o pastor, que é o pai, pastor e pai, mesma coisa, não foi atrás do filho pródigo. Apesar que nos dois casos, o pastor que foi atrás, lógico, o pastor que foi atrás da ovelha, estava com o coração sangrando, nossa, perdi uma, largou as 99 e foi atrás. É isso que eu quero. E o filho pródigo, entrou aí. Entrou. A analogia de Deus nessas duas histórias, o amor dele não muda. Ele continua amando tanto a ovelha perdida quanto o filho pródigo. Glória. Mas a atitude do pai, nesse caso, é diferente. Porque quando o pai vai atrás da ovelha perdida, é porque ela se perdeu, não porque ela quis. Mas já do filho pródigo, ele esperou ele de braços abertos, porque ele sabia que um dia esse filho ia voltar. Mas o filho teve que tomar a atitude de voltar por sua própria conta. E o pai não foi atrás. O pai não foi lá buscar ele lá no meio dos porcos. Ele teve que se arrepender e voltar andando com suas próprias pernas. Assim é dentro da igreja. Quantas pessoas rebeleiam, quantas pessoas se inflamam, quantas pessoas... Fica de mimimi. Mimimi. A gente chama, a gente aconselha, a gente dá o amor necessário, a gente cura as feridas, mas ela não quer, ela não aceita os conselhos, ela não aceita o abraço, ela não aceita o colo, ela não aceita o que Deus está falando com ela, e logo ela sai. E aí, mesmo com o coração sangrando, mesmo com o coração doído, temos que deixá-la aí. Temos que deixar ela partir. Até porque a decisão já está tomada, né? E a pessoa, por mais que a gente fale, ela não vai mudar de opinião e vai sair mesmo. Não tem quantos desse ministério que nós vivemos, quantos nós passamos, quantos nós vivemos desse jeito, dessa forma, como o filho pródigo? Por mais que amávamos, por mais que abraçávamos, por mais que acolhíamos, não aceitaram. Não deram a mínima questão, não fizeram a mínima questão. E pelo contrário, muitas nem sequer diz bye bye, tchau, obrigado. E aí, a ovelha perdida não. A ovelha perdida se perdeu, tadinha, porque ela ficou distraída. Simplesmente assim. É o que a Letícia está colocando aqui. Ela não tinha forças para voltar para a pista, aliás, nem sabia o caminho. Né? É verdade. É essa. A gente, como pastor, nós temos presenciado muita coisa, muitos ingratidões por isso. Porque o nosso dever, é claro, é buscar a ovelha perdida. É ir atrás daqueles que estão feridos, daqueles que estão machucados, aqueles que estão precisando de colo, de cura, né? É o nosso dever como pastor, é o nosso dever no ministério. Mas muitos, o que nós temos aprendido, que muitos, nós temos que deixar aprender lá fora e voltar pelas suas próprias pernas. Voltar porque, meus amados, o mundo é cruel.
O diabo, ele faz a pessoa sair da presença do Senhor e depois lá fora ele o acusa de ter saído. Ele mostra o pecado, a pessoa peca e depois ele o acusa de ter pecado. E é tanto isso, né, pastora? Porque, irmãos, é interessante quantas pessoas a gente vive isso na carne. Olha, diariamente. Porque quantas pessoas que já tiveram ali na igreja, que a gente já orou, que a gente já deu sangue, que a gente já conversou, já aconselhou, saiu da igreja, encontra a gente na rua, vira a cara, vira o rosto. Encontra no supermercado, faz conta que não conhece. Exclui a gente nas redes sociais. Pensando, a gente não fizemos nada, não teve motivo nenhum, saiu assim porque não quis obedecer, né? Não teve. E aí encontra a gente fora da igreja, né? Na igreja não encontra porque não vai. Encontra a gente fora da igreja, vira o rosto. Às vezes a gente cumprimenta, porque às vezes está num local pequeno, e a gente cruza, porque quando vira o rosto para lá, a gente não vai, ô fulano, mas tá no supermercado, já aconteceu muitas vezes. A gente até cutuca, oi, paz, a pessoa quase quer abrir um buraco ali no chão para enfiar a cara. Porque o diabo acusa e a pessoa fica com vergonha, mas fica com vergonha, em vez de ficar com vergonha de Deus, fica com vergonha da gente. E faz dessa forma, né? Ela foi um filho pródigo e simplesmente não quer reconhecer. Olha, pastor, pastora, né? Nós queríamos voltar, nós estamos com desejo de voltar, nada disso. Simplesmente nos ignora. Olha, é assim, não é um caso ou outro, não. Quase todos os dias a gente presencia. Mas na realidade, né? Se a pessoa faz isso com quem vê, que é nós, seres humanos, pastores, imagina com Deus, que não vê. E eu fico pensando, se o nosso coração sangra e dói por certas pessoas, imagina Deus, como Deus sente, como Deus olhando e falando, não vai por aí. Não é por aí que você precisa ir. É por aqui, volta. E a pessoa não dá ouvidos à palavra de Deus, não dá crédito na palavra de Deus e sai. E lá fora a gente vê o quanto a pessoa sofre, o quanto a pessoa é maltratada pelo diabo, o quanto é machucada mesmo. E poucos voltam arrependidos, poucos voltam. E nós temos falado, eu tenho notado que nos últimos dias, pelas redes sociais mesmo a gente nota que existe muitas pessoas com coração ferido fora da igreja. Muitos que sofreram algum tipo de... ou não, magoados porque não aceitaram a palavra de Deus. Magoado entre aspas, né? Na realidade, foram eles que rejeitaram a Deus. É mimizento, né? A palavra certa é essa. Não queria dizer que nós estamos vivendo numa geração de mimimi. Mas mimizento. É isso a realidade. Mimizento. Porque na realidade, meus amados, a pessoa só sai da igreja por dois motivos. Uma porque ela não conhece Deus e outra porque ela não quer obedecer. E porque nunca esteve também, porque se estava atrás de coisas humanas, nunca esteve, né? Não, estava lá de corpo no presente. caso, não conhecia Deus, né? Porque se conhece a Deus, não olha para o homem, olha para Deus. Ele passa por todas as diversidades, dentro e fora, onde for, mas com um olhar fixo em Deus, porque ele sabe o Deus que ele serve, né? Nós estamos servindo a Deus e não ao homem. Nós estamos servindo não a placa de igreja, mas sim a um Deus que é, né, o pastor da igreja. Mas quando nós conhecemos a Deus, nós não olhamos as diversidades. Se você for conversar com a pessoa que saiu da igreja, que é um filho pródigo, eu vou intitular assim, um filho pródigo, ele nunca vai falar o motivo real do que ele saiu, como ele saiu. Ele vai falar dos defeitos das pessoas que estavam perto dele. Mas defeitos todos têm. Todo ser humano tem defeito. Pastor ou não tem defeitos. Nós vivemos, meus amados, numa igreja
cheia de homens, cheia de mulheres, com defeitos. Nós estamos ali para ser aperfeiçoados. Mas quando nós estamos com o olhar fixo em Deus, os defeitos das outras pessoas não sobressaem ao nosso. O nosso é que sobressai aos outros. Não é verdade? Porque muitas vezes o nosso defeito é muito maior do que o nosso próximo, do que o defeito do nosso próximo. O defeito nosso é muito maior. O cisco no nosso olho, a trave do nosso olho é muito maior do que o cisco no olho do nosso irmão. E nós precisamos sim olhar para Deus, porque quando nós estamos com o nosso olhar fixo em Deus, nós olhamos, nós vemos os nossos defeitos e não o defeito do nosso próximo. Nós vimos, toda vez que nós lemos a palavra de Deus, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente acha defeito em nós. Você sabia disso? Quanto mais você conhece a Deus, mais você acha defeito em você. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais perto da luz a gente fica. E quanto mais perto da luz da claridade a gente fica, mais os defeitos aparecem. Mais os defeitos. Mais os defeitos aparecem. Mas nós temos, meus amados, que aprender isso. O nosso olhar tem que estar fixo em Deus, vigiando para não cair em tentação. Porque esse filho pródigo, o intento dele desde sempre foi não permanecer com o pai. Tinha tudo do bom e do melhor. Por isso que eu falo, a gente fala de mimizento. Mimizento é isso, tinha tudo do bom e do melhor. As melhores roupas, as melhores comidas, né? Enfim, tava lá como o pai morrendo, ele era herdeiro do pai. Enfim, tinha tudo do bom e do melhor. Não, eu quero viver algo diferente. Eu tenho vida lá fora, né? Praticamente ele falou, eu quero ter uma vida lá fora. Ah, mas eu quero experimentar. Então ele escolheu sair, ele escolheu essa situação. Simplesmente por não querer, talvez. Porque o pai dentro de casa talvez falava para ele fazer determinada função. Falava para ele ajudar a comandar ali alguma coisa. Dava algum tipo de responsabilidade para ele. E ele com certeza, por não querer estar sujeito a uma autoridade, a uma obediência, ele não quis, né? Não quis. Ele não quis submeter às autoridades do pai. Resolveu ir embora. Resolveu sair pelo mundo. E nós vemos aqui que ele deu com os burros na água. Voltou com o rabo entre as pernas, como dizem por aí, né? Pedindo perdão. Aí sim, nesse momento, eu creio que ele aprendeu a dar importância, a dar valor no pai que tinha. Mas até lá ele teve que pagar um preço muito alto. Mas o que eu quero dizer, meus amados... E o interessante, né, pastora, só concluindo aqui nessa situação aí que Deus está me chamando a atenção aqui agora, nas duas perdas, os dois distanciamentos da presença de Deus, da presença da casa do pai, da presença do aprisco do pastor. No distanciamento do filho pródigo, teve muito sofrimento. No distanciamento da ovelha perdida, não teve. A Bíblia não relata nenhum tipo de sofrimento. Interessante isso, né? Porque, repito, nós estamos repetindo, que a ovelha, ela se distraiu, ela estava, talvez, lógico, talvez não, com certeza também não estava focada, não estava também ali 100%, né? Que se deu uma distração porque não estava 100%. Mas ela não decidiu por escolha própria sair. Ela se perdeu por distração. Então Deus preservou ela, perseverou ela lá, né? Protegeu ela onde estava, até o pastor chegar lá e trazê-la de volta. Já o filho pródigo, não, o filho pródigo perdeu, o filho pródigo teve de comer lavagem, né? Tem umas palavras bonitas que a Bíblia aqui faz traduções, né? Alfarroba, é lavagem, comida que porco come é lavagem, né? E teve uma vida muito, muito difícil até ele resolver voltar para os braços. Mas o sofrimento foi para isso, para que ele se arrependesse e voltasse. Já a ovelha não precisou de arrependimento. Não. A ovelha não precisou de arrepender, porque ela não teve culpa. Ela não foi culpada da sua perda, amém? Da sua distração. Mas o filho pródigo, sim, ele teve que voltar com as suas próprias perninhas. O pastor, o pai, não foi lá atrás dele buscá-lo.
Pastor, o pai, quer dizer, ficou na janela de certo esperando todos os dias o filho voltar. De longe, a Bíblia fala que de longe ele viu o seu filho, reconheceu e correu para abraçá-lo. Quer dizer que o amor do seu pai continuou preservado, mas o seu filho teve que se arrastar, o seu filho teve que passar por tanta coisa, tanta luta, para poder reconhecer a autoridade do seu pai na vida dele. E a comparação que nós queremos fazer, que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, é que muitas vezes a gente sofre como pastor, como filho, né? Pessoas que amam ganhar almas para Jesus. A gente sofre demais com alguém que sai da igreja, com alguém que sai do aprisco de Deus. Mas muitas vezes, mesmo sofrendo, não podemos ir atrás. Nós precisamos deixá-la, que ela reconheça e volte para o aprisco do Senhor. Glória a Deus. E a nossa vontade, eu pelo menos, eu tenho um amor muito grande de mãe pelos membros da igreja. Eu tenho ciúme, eu tenho amor mesmo de ampará-lo, de guardar como pastor, como pai. E quando sai da igreja, irmãos, é uma perda inigualável, não existe. A gente sofre demais da conta. Mas Deus tem falado isso muito no nosso coração. Que muitas vezes nós precisamos aquietar o nosso coração e ficar como esse pai, só na janela, esperando que ele volte. Amém? Mas já quando é a ovelha perdida, Deus sempre nos impulsiona a ir atrás e buscá-la. Mesmo quando às vezes é filho pródigo em determinadas situações, né, pastor? A gente, aí amando de Deus, lógico, né? A gente vai atrás, como a gente já foi, né? Atrás de alguns filhos pródigos, né? Mas aí é porque Deus mandou. Aí é porque Deus falou forte no nosso coração, né? E amados, essa questão, a pastora está dizendo aqui, que as pessoas, às vezes, você vai encontrar essas pessoas pela rua, como muitos dos nossos membros da nossa igreja, com certeza encontrou pessoas que eram lá da igreja, os filhos pródigos, e aí você vai conversar com eles, né? Tem que conversar mesmo, lógico que tem. E ele não vai te explicar o real motivo, às vezes ele vai falar tantas outras coisas, mas não vai falar o real motivo porque ele saiu. Ele não vai te contar o defeito dele. Né? E às vezes, amados, porque nós como pastores, nós que estamos pregando a palavra do Senhor, a palavra que sai da nossa boca, que é a palavra de Deus, na grande maioria das vezes, eu posso afirmar que todas as vezes, ela é para confrontar. A palavra de Deus tem que confrontar as nossas vidas com os nossos erros. Não pense você que quando a gente está falando, pregando a palavra de Deus, nós antes já não fomos confrontados. Porque nós temos essa situação, né? A palavra de domingo, que eu já estou começando a trabalhar ela para pregar hoje, que eu estou trabalhando já hoje para pregar ela domingo, Deus já está trabalhando comigo, eu já estou sendo confrontado com essa situação. Então a palavra de Deus serve para nos confrontar. A palavra de Deus serve para isso. Que na hora que a gente fala, nós, poxa vida, eu estou fazendo isso de errado. O pastor pregou, Deus está falando através do pastor, e eu preciso de mudar isso. Olha, eu estava desapercebido, eu estava igual essa ovelha perdida, eu estava distraído e não estava vendo o mal que eu estava cometendo. É essa a reação de um servo do Senhor, é essa a reação de uma pessoa que está na igreja para ouvir o que Deus tem para falar e não o que ela quer ouvir. É dessa forma que a gente tem que ir para a casa do Senhor. Aliás, nós temos que ir para a casa do Senhor prestar um culto a Ele. Então é Ele que comanda, é Ele quem dirige, é Ele quem fala, Ele vai falar o que Ele quiser. Mas só que tem pessoas que não aceitam, Ele prefere sair da presença de Deus do que acatar aquela situação. Aí ela começa a ficar contra o pastor, acha que o pastor está pregando sobre a vida dele ou sobre a vida dela. Amados, as pessoas, a gente prega, por exemplo, que a pessoa tem que tomar uma posição, não pode ficar namorando e dormindo junto. Isso é adultério, melhor dizendo, se os dois é solteiro, isso é prostituição. A gente prega isso, tem várias pessoas nas igrejas
Na nossa, graças a Deus, a gente já casou muitas pessoas ali que viviam em casamento sem serem casadas, né? E que graças à palavra de Deus que é pregada, elas consertaram, né? Então nem sei se hoje tem casos assim, né? Já teve muitos, mas graças a Deus todos consertaram. Ou a pessoa resolve sair. O pastor está falando que eu sou uma prostituta, que eu sou um prostituto, que eu sou um adulto. Adúltero não, adúltero é quando é casado e tem um relacionamento fora. Mas é a palavra de Deus que diz, não é o pastor. Mas a pessoa não vai falar para você que encontra na rua: por que você saiu da igreja? Eu vivo em pecado sexual com a minha companheira, eu não sou casado com ela, e aí tá difícil da gente mudar, eu resolvi sair. Não, ele não vai falar isso para você. A gente fala que se aquela pessoa é um ladrão, porque a palavra de Deus diz que aquele não dizima e não oferta, é ladrão, e os ladrões não herdarão o reino de Deus. A pessoa não é dizimista fiel, o que ela faz? Ela sai da igreja. Ao invés dela passar a ser, largar de ser ladrão, ela prefere continuar sendo ladrão, ou em outra igreja, ou fora da presença de Deus. E os filhos pródigos geralmente acontecem em formas assim. Ao invés deles pegarem o erro dele, a falha, e consertar, ele prefere sair, ele prefere abandonar, ele prefere ser um filho pródigo. A Josinei diz assim: é para isso que precisamos estar em comunhão com a igreja. Muito bom ser confrontado. Eu amo ser confrontada. Quando Deus confronta, quando Deus fala comigo de forma... Porque, irmãos, o confronto nos traz desconforto. É lógico. Quando eu me sinto desconfortada diante da palavra de Deus, é sinal de que eu preciso de conserto. Eu preciso de me reciclar. E é nesse reciclar que Deus começa a trabalhar na minha vida. Porque talvez as bênçãos do Senhor não chegou de certas formas na nossa vida, porque nós não aceitamos o confronto de Deus. Não aceitamos esse desconforto. Se você está sentindo desconfortável em alguma área da sua vida, se conserta, amém, se recicla. Saia do desconforto. Ao invés de você ser como um filho pródigo, sair da casa do pai, não aceita esse confronto. Se recicle. Volta, sabe, a olhar para dentro de você e falar: onde foi que eu errei aqui? Eu preciso de mudança. E muda, sabe? Nós precisamos, irmãos, todos os dias Deus fala conosco para haver mudança. Nunca na nossa vida vamos chegar à perfeição. Sabe, todos os dias da nossa vida nós temos algo a mudar. Todos os dias da nossa vida temos algo a tirar ou a colocar na nossa vida. Mas nós precisamos aceitar o confronto de Deus. Nós precisamos de abrir o nosso coração, sabe? E deixar a palavra de Deus entrar. Fazer uma lavada. Quantos corações aí que tem chaves, quartos trancados, onde Deus não pode entrar? Senhor, só entra aqui, 60% do meu coração. Não muda muita coisa aqui não. Tem coisa aqui que só não pode mexer. Da mesma coisa que a gente faz na nossa casa, muitas vezes a gente arruma um quarto de despejo, de dispensa, e começa a colocar lixo, coisas velhas lá dentro, coisas que a gente não quer mais, a gente joga lá dentro desse quarto, tranca a porta, e quando a visita chega, a gente, esse quarto aqui não mexe não, hein? Ou então a gente vai dar a faxina, dá em toda a casa, menos no quarto. O quartinho coloca mais coisa. Deixa Deus entrar neste quarto da sua vida e fazer uma mudança. Ao invés de você ser o filho pródigo, sabe? Deixa Deus colocar você no ombro e trazer você para o aprisco, curar suas feridas, tratar você. Meus amados, quantas vezes eu pedi para Deus me colocar no colo e Ele me colocou. Aleluia. Ele me pôs no colo. Sarou as minhas feridas. E hoje, se eu estou aqui, se eu não morri, é porque Ele me curou. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Nós precisamos voltar todos os dias para Deus. Todos os dias, de manhã, temos que fazer a oração que nós fizemos lá atrás. Há muitos anos atrás. Eu, por exemplo, há muitos anos atrás. Dizendo: Senhor, eu te recebo na minha vida como o meu único e suficiente Salvador. Nós falamos isso uma vez
Mas não repetimos sempre, ou não repetimos mais. Mas nós temos que falar isso todos os dias da nossa vida. Amém. Enquanto nós estivermos aqui na terra. Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Para que Ele mude em nós algo que está nos impedindo de receber as vitórias terrenas e a vitória do céu, que é a salvação. Amém? Glória a Deus. Não seja esse filho pródigo. Trata as coisas de Deus com seriedade. A autoridade que Deus colocou, instituiu na sua vida para te abençoar, para te guiar. Hoje eu estava lendo Juízes, né? Nós estamos lendo o capítulo 19 hoje. E bem no comecinho ali falou que o povo estava sem direção, porque ele estava sem rei, né? O povo falando, né? Não tinha ninguém para governar ele aqui na terra. Estava sem rei, estava sem um enviado de Deus para dirigir, conduzir o povo. E aí eles faziam tudo que dava na cabeça de fazer, sem direção. Parecia baratas tontas. Todo para qualquer lado que um desejava ia e pecava. E nós vimos ali as consequências do pecado em Juízes 19. Se você não leu, leia ainda, que dá tempo. Né? As consequências daquele erro. Porque o homem lá fez coisas erradas e teve as consequências do seu erro. Nós precisamos aprender e aceitar as autoridades que Deus coloca na nossa vida, para nos guiar, para nos direcionar. Não seja como o filho pródigo. Aceita a correção de Deus. Se quebranta diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Numa igreja de 70, 80 pessoas, como é a nossa, ainda, a gente sabe dos casos, né, de muitas pessoas. A gente sabe de muitas situações. Lógico, tem que ser assim mesmo. Então, se eu for pregar a palavra de Deus e poder ir pregar e só falar, por exemplo, sobre bebida. Ah, não, esse fulano de tal ainda está com esse vício, então não vou pregar bebida. Sobre dízimo, não, mas tem gente aqui que não é dizimista, então não vou pregar sobre dízimo. Sobre prostituição, gente dormindo junto sem ser casada, não... Irmãos, eu não vou pregar. Eu vou abrir a Bíblia no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e vamos embora para casa, vamos só orar, vamos embora. E não é assim, aqui na igreja nós não fazemos assim. A gente prega aquilo que Deus manda a gente pregar. E amados, a gente nem lembra, graças a Deus. Eu muitas das vezes, mas quase todas as vezes, eu chego aqui em casa, eu vou falar assim, puxa vida, pessoa fulano de tal pode até achar que eu falei aqui porque cada vida dele. Não é. Deus, e acontece assim com a pastora também. Ele nos cega naquele momento e a gente nem lembra se tem pessoas ali com aquela situação ou não. Porque é a palavra de Deus que tem que ser pregada. Porque se assim não fosse, nós não teríamos o que pregar. Não pode falar de pecado, porque a pessoa fica mimizenta e vai embora. Então a gente não pode pregar. Tem que parar de pregar sobre pecado. E que o que as igrejas mais precisam pregar hoje é sobre pecado, sobre confrontar o pecado. Porque Jesus está voltando. E não pense você que pecador irá entrar no céu. Não pense você que pessoa que faz coisas erradas irá entrar no céu, porque não vai. Não vai entrar. Então a gente precisa de pregar a palavra do Senhor, genuína, conforme Ele manda que a gente pregue. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Né, Gisley? Se for olhar dessa forma, nunca vai ter confronto, porque a gente nunca vai poder pregar, porque a fulano de tal pode achar ruim. E graças a Deus, repito, a gente nem lembra. A gente nem lembra da situação da pessoa. A pessoa pode ter contado para nós naquele dia, antes do culto começar. Que nós somos cegos ali naquele momento ali. E a gente não vê, porque é Deus, é o Espírito Santo agindo sobre nós. Vamos aceitar a palavra de Deus, não como uma afronta, não como uma punhalada, não. Vamos aceitar a palavra de Deus
como algo necessário para nós mudarmos de direção. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi fez coisas terríveis, pecou tremendamente lá naquela situação de Betseba, né? Com Urias. Você sabe da história, se você não sabe, leia lá a palavra de Deus. E quando chegou o profeta, confrontou Davi com o pecado, e ele viu, abriu os olhos, porque ele estava cego. Ele estava tão cego que o homem segundo o coração de Deus estava cometendo vários erros. Estava em pecado, um pecado atrás do outro, cometendo e fazendo vários pecados acontecer. Quando as escamas caíram, porque ele abriu os olhos, através de um profeta, através de um pastor, que pregou para ele assim: você é esse homem. O que ele fez? Rasgou o coração diante de Deus, colocou a boca no pó e clamou pedindo perdão. Amém? É assim que nós temos que ser. Puxa vida, eu estou cometendo esse erro aí que está falando hoje aí. É para mim essa mensagem. Eu não vou ficar chateado não, porque eu estou errado. Eu vou consertar. Amém? Glória a Deus. Louvado Aceitar a Deus, né, os conselhos, o confronto, é ter um coração quebrantado. Crer em Deus é ter um coração confrontado. Amém? Quebrantado. Amém, povo de Deus?